Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar essa aula para vocês, ela vai ser dividida muito provavelmente em vários pequenos vídeos ou pequenos pedaços de vídeos. Alguns eu vou conseguir juntar, alguns eu vou publicar no YouTube e mandar os links separadamente para vocês. Vocês podem assistir quando quiserem, se tiverem qualquer dúvida, depois vocês me escrevem e eu vou tirando as dúvidas de vocês. São informações, tá, que tratam de organização, né, informações que eu vou passar que tratam sobre organização de informações. Tudo bem, fica um pouco redundante, muito repetitivo de informações, mas é mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, imagine que quando vocês fazem qualquer tipo de coleta de dados, vocês vão ter um monte de informações, né, coletadas. Então, se você vai para campo, coleta um bicho, você tem o local de onde você coletou o bicho, o método de coleta, a data, o bicho em si. Então, se é um trabalho ecológico em que vocês têm que coletar, por exemplo, dados da estrutura da vegetação, aquilo tem informação associada àquilo também. Estou coletando invertebrados na praia, tem aquele quadrante, a condição do mar, a maré, a data, a fase da lua, o que for, salinidade, pH, qualquer coisa. Tá? Então, como organizar informações? E isso, informações não diz respeito apenas àquela informação que você produz, mas àquela informação que você vai acumulando para escrever a sua dissertação mais à frente. Então, eu vou começar mostrando sobre organização de PDFs, depois eu vou falar de organização de atividades de campo e depois eu vou falar de organização de metadados. Tá? São três coisas. Então, pelo menos essa primeira parte de organização de PDFs, ela não vai envolver apenas o que eu sei que vocês já viram a parte disso, né? Eu acho que eu estou utilizando um gerenciador de PDFs, eu vou mostrar como uso um outro gerenciador de PDF também, desde a instalação até exportar informações deles e usar eles e renomear arquivos, né, em como organizar arquivos. Vou mostrar também como que eu organizo os meus arquivos. Né? Claro que isso vai depender de como cada um gosta de organizar as suas coisas. Né? O que eu vou mostrar é muito dependente da minha experiência, de como eu gosto de fazer as coisas. Então, como vocês gostam, de como vocês vão organizar as coisas de vocês, aí depende de cada um. Então, à medida que vocês vão ganhando experiência, vocês vão conseguindo organizar melhor as informações de vocês. Não é objetivo nenhum meu, impor a minha forma de organização de informações, para vocês. Tá? Então, é isso. Volto já com outra continuação desse vídeo, mostrando como que instala o Mendeley, que é o programa que eu vou ensinar vocês a usarem. E outra coisa, nesse vídeo, eu estou usando um computador que eu nunca instalei o Mendeley. Tá? Então, eu tenho uma pasta que eu criei só para mostrar como que faz para baixar o Mendeley e utilizar ele, como a gente precisa. Bom, pessoal, eu compartilhei a minha tela, agora tudo que está aparecendo nessa tela do computador, vocês também estão vendo. Então, vou desde baixar o programa, como eu falei, então vou lá escrever Mendeley, que é o nome do programa, no Google. O primeiro link que aparece já é o link dele, esse link aqui de baixo ele também serviria, o que a gente quer fazer é o download do Mendeley, mas ainda assim eu vou clicar no primeiro. Ele tem esse logo aqui, esse é o logo do Mendeley, e aqui no canto ela tem download. Então a gente vai fazer o download do programa, download Mendeley Desktop for Windows. Para quem não usa o Windows, para quem usa Mac ou Linux, baixa alguma dessas outras versões correspondente ao seu sistema operacional. Eu vou baixar a versão do Windows, que é o que eu uso. A velocidade disso vai depender, claro, da velocidade da internet de cada um. Aqui hoje eu estou com conexão boa, então ele já baixou, tem 50 megas, não é tão grande. Me pediu para confirmar e agora é só avançar, concordo, avançar, avançar. E ele está instalando agora o programa. Tá? Então, eu vou voltar quando o programa estiver instalado. Terminou. Então, concluir, ele já coloquei aqui, olha, para Run Mendeley. Que ele vai iniciar o Mendeley assim que ele terminar de instalar. Bom, pessoal, terminou a instalação do Mendeley. Tem um link aqui na área de trabalho. Eu vou abrir. Eu vou digitar os dados do meu e-mail, que é meu login. É uma outra conta de e-mail que eu criei só para mostrar para vocês isso aqui. Então, quem nunca usou o Mendeley pode clicar aqui, ó, em Register. Tá? Vocês vão abre uma página na internet, vocês colocam o nome, e-mail, cria a senha, envia, depois entra no e-mail e confirma o e-mail. Pronto, tudo certo. Então, digita os dados, clica lá em Sign In, que é para entrar. E aqui aparecem duas opções logo para quem usa pela primeira vez.
A primeira opção é caso você já tenha uma biblioteca, por exemplo, de outros programas como EndNote, BibText, né? Vocês podem importar isso aqui, o Mendeley reconhece essas coisas. Eu não uso, não tenho até o backup do Mendeley, mas eu não quero puxar ele agora. O que eu quero apenas que vocês já coloquem aqui, olha, o plugin do Word, é só clicar em Instale Agora, é super rápido, ele já instalou. Tá? Eu vou marcar essa caixinha aqui, que é para que ele não me mostre mais essa mensagem. Eu vou fechar. Agora eu vou maximizar a tela daqui. E aqui, né, ele tem um primeiro passo mostrando algumas coisas. Por exemplo, adicionar e criar é nesse primeiro botão. Deixa eu ver a próxima dica. Onde que eu quero que guarde, eu posso pedir para o Mendeley guardar cópias de todos os PDFs. Eu não faço isso. Pode ser que vocês queiram que ele faça isso. E aqui tem um botão de ajuda, né, que sempre fica lá. Então, caso você queira saber alguma coisa, pode buscar ajuda lá. Eu não vou mostrar tudo que o Mendeley faz, vou mostrar coisas bem simples, né, que é basicamente o que eu faço também. Então, fechei aquilo lá. Né? Agora, né, o Mendeley ele funciona assim, você tem a sua pasta com seus PDFs e toda vez que você colocar um PDF novo lá, ele vai importar para a biblioteca, se você pedir para ele monitorar aquela pasta. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro é configurar qual pasta que eu quero que ele monitore. Eu não quero que ele olhe todo o meu computador. Tem cópias que eu tenho dos PDFs que eu não quero que o Mendeley fique procurando. Toda vez que o Mendeley começa a procurar arquivos, ele demora um pouco, né? Ele pesa um pouco. Então, eu quero que ele mexa só de fato quando eu colocar arquivos novos. E quando eu coloco muitos arquivos, é quando eu termino o dia do trabalho, deixo o computador ligado, abro o Mendeley e deixo ele ficar atualizando. Porque demora, às vezes ele fica realmente pesado. Tá? Então, eu deixo ele ficar a noite toda fazendo isso. Quando eu formato o computador, que ele tem que refazer tudo de novo, a mesma coisa. Então, a gente vai clicar aqui, olha, em ferramentas, em tools, em inglês, e opções. As primeiras coisas que a gente vai fazer. Olha só, a primeira coisa que ele está procurando, que ele me fala, são os detalhes do documento. Então, documentos do tipo genérico. Digamos que eu tivesse apenas livros. Para livros, ele mostra outras opções aqui. Eu normalmente deixo em genérico. E isso aqui são as opções de coisas que ele vai mostrar. Quando a gente importar um trabalho que ele reconhecer como genérico, ele vai mostrar isso aqui. São as informações que eu posso preencher para fazer buscas lá. Tá? Não mexo nada disso. Organizador de arquivos. Se você quiser que ele crie uma cópia dos arquivos, então eu tenho arquivos com nomes quaisquer e eu quero que o Mendeley, toda vez que ele abra um arquivo novo, ele copie esse arquivo para um outro lugar e salve com um nome diferente. Aí você vai deixar o Mendeley fazer o gerenciamento do próprio arquivo. Eu não faço isso, porque eu tenho a minha forma de organizar arquivos. Pode ser que o Mendeley me atendesse, mas eu prefiro não fazer assim. Se você quiser fazer, você vai ter que clicar aqui, olha, em Organize Meus Arquivos, né, e dizer para ele como que você quer. Então, organize os arquivos em subpastas, né, e as subpastas você vai escolher que partes do nome do trabalho você quer, né, ou renomeie os arquivos. Né, então, se eu clicar aqui, ele vai organizar os arquivos e vai renomear eles utilizando essas informações. E eu posso clicar e arrastar as informações da forma que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu pedi para ele renomear utilizando o ano da publicação do trabalho, o título do trabalho periódico. Eu não quero isso, eu quero que seja autor, ano e título do trabalho. Isso é mais ou menos como eu faço. Aí eu posso dizer como que eu quero que ele separe também. Separa por hífen, por underscore, né, por vírgula, por ponto. Né, você diz como você quer. Tá? Então, isso vai do gosto do cliente. Né, eu não uso isso. Watched folders é o que a gente estava buscando, que são as pastas monitoradas. Folder é pasta, watch é ver ou assistir. Então, eu quero dizer para ele que pastas que eu quero que ele veja. Então, notem que aqui já aparecem as pastas do seu computador e você vai dizer que pastas que ele tem que olhar. A que eu quero procurar, que é uma que eu criei para a aula, ela está aqui em metodologia. Deixa eu confirmar se ela está lá mesmo. Aqui, metodologia. Não tinha nenhuma subpasta ali, eu vou criar uma nova subpasta, que é PDFs para a aula. São esses trabalhos todos aqui. Aproveitando, isso é outra coisa que a gente vai ver mais na frente, esses trabalhos todos têm um nome, que corresponde lá à forma como eu organizo. Então, eu normalmente coloco, olha, 2 autores têm dias, o izinho comercial, outro autor, sem ponto, sem vírgula, ano, espaço, hífen e uma parte do nome. Por exemplo, eu vou abrir esse trabalho aqui.
Olha só, primeiro registro de um onicóforo comendo uma aranha terafóside. Tem esse nome todo aqui. Olha como eu coloquei esse mesmo nome lá na minha pasta. Onicóforo comendo Apalopus butantan. Porque eu sei que a Apalopus butantan é uma aranha caranguejeira do gênero Apalopus. Então, eu coloquei aqui da forma que serve para que eu identifique isso. Eu poderia ter colocado o título do trabalho? Poderia. Então, de novo, gosto do cliente. O que eu vou ensinar para vocês são formas de vocês fazerem isso automaticamente mais à frente. Então, eu vou, olha só, tirar tudo que está aqui. Selecionei todos, apertar F2, que é o atalho para renomear o arquivo, e vou colocar 1. Pronto, agora todos esses arquivos têm nome, o nome do arquivo é um nome qualquer, 1. Então, eu poderia usar o Mendeley para renomear esses arquivos aqui desse formato que eu quero, utilizando o nome do autor, ano e o título. Tá? E agora eu vou colocar eles nessa pasta. São esses arquivos que eu vou enviar para vocês, para que vocês possam treinar tudo que eu estou mostrando aqui hoje. Bom, voltei aqui para o Mendeley. Então, agora eu quero que ele, olha, já está aqui a pasta nova, eu quero que ele olhe essa pasta. Lembra, olha só, eu marquei essa pasta. As outras todas, quando tem um checkbox com um quadradinho dentro, quer dizer que ela tem mais pastas e não são todas selecionadas. Se eu clico aqui, ele marcou todas. Não é isso que eu quero. Então, eu vou desmarcar e vou selecionar aquela pasta. É apenas essa pasta que eu quero, isso para fins didáticos mesmo aqui agora, e vou dar OK. Na mesma hora, olha, já está importando aqui os PDFs. E olha só, todos eles tinham, o título do arquivo era alguma coisa. Vejam que ele está atualizando aqui. O Mendeley depende de internet. Tá? Então, vocês vão precisar de internet para poder fazer boa parte dessas ações com o Mendeley, porque ele busca isso na internet. Não quer dizer que ele vai encontrar tudo perfeitamente, mas ele encontra muita coisa. Por exemplo, esse trabalho aqui, publicado em 2008, na Reddit, o trabalho todo em inglês, aqui os nomes dos autores, está o abstract do trabalho, o ano, o volume, o número da revista, as páginas. Provavelmente aqui embaixo, olha só, também tem o DOI. DOI é o número de identificação de objeto, tá? Objetos digitais. Então, isso, quando você encontra o DOI de um artigo, é a melhor coisa do mundo para baixar a informação do Mendeley. Porque eu posso colocar o DOI aqui, clico na lupinha, se eu estiver conectado na internet, ele faz uma busca e responde se tiver encontrado a busca correta. Então, olha só, tinha aparecido lá busca correta, busca, sucesso na busca. Ótimo, é isso que a gente quer. Se tem o DOI, pode ter certeza que as informações aqui vão estar corretas. A gente só tem que atentar para uma coisa. Algumas revistas têm os títulos de autores ou de anos em letras maiúsculas. Então, elas vão ficar com letras maiúsculas aqui. Normalmente, eu já corrijo isso aqui, porque se tiver com letra maiúscula aqui, o Mendeley não vai atualizar depois, quando for colocar as referências no seu padrão, para letras minúsculas, quando necessário. O inverso ele faz, mas ele não faz de maiúsculo para minúsculo. Então, eu já altero aqui. Isso também serve para nome dos autores. Pronto. Conferi esse trabalho aqui, tem o DOI, está tudo certo. O que eu faço, para que eu tenha certeza que eu já revisei esse trabalho, é marcar ele aqui, olha, como favorito. Clico na estrelinha. Quando está na estrelinha, quer dizer, eu já olhei esse trabalho. Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou olhar se esse aqui também tem. Olha, esse não tem DOI. Eu não posso buscar pela lupinha aqui. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em Update Details. Atualize os detalhes. Clico aqui, ele faz uma busca. Tudo bem, esse aqui já está aparentemente tudo correto. Vamos ver se está correto. Janelinha do meio. Olha só, o título do trabalho está Revista Brasileira de Geografia Física. Opa, algo está errado, não é esse o título do trabalho. Então, eu posso abrir aqui o PDF, copiar o título do trabalho, que está aqui. Se for um PDF que dê para copiar, eu posso fazer isso. Ctrl C. E agora eu vou colar lá no título do trabalho. Ctrl V. Aparentemente não teve nenhum caractere corrompido, está tudo certo. Ainda assim, eu vou conferir, olha só, os autores estão errados. Então, esses são os autores, eu vou copiá-los também. Vou apagar tudo que está aqui. E vou escrever o que está aqui. Então, olha só, eu copiei da forma que está aqui, ele já entende que o último nome é o sobrenome. Se você descobrir que a pessoa tem um sobrenome composto, tá? Aí você já altera, coloca o hífen
como aqui em Santos Filho. Aqui já tem o hífen, então provavelmente ele já vai reconhecer Santos Filho como sendo o sobrenome desse pesquisador. Tá? E aqui ele reconheceu, então tá ok. O ano, ele tinha reconhecido 2011, está errado. O volume é 11, a edição é o 1, a página 346, hífen 356. Então, provavelmente, olha, o abstract está errado. Eu nunca preciso do abstract, mas eu vou apagar, porque se eu deixo, quando eu fizer buscas, ele pode buscar pela informação do abstract. Isso pode me atrapalhar. Eu não quero isso. As outras informações fica, de novo, gosto do cliente, né, do que vocês querem colocar. Eu nunca coloco essas outras informações todas. Tá? Se tiver fácil aqui, eu coloco ISSN, ISBN, né, do que tiver. Aparentemente não está fácil de achar, então eu já vou excluo aqui. Pronto. Essa é uma que eu já revisei. Ela vai atender para tudo que eu precise? Não. Pode ser que tenha alguma norma de revista que eu vá usar essa referência depois, que peça o ISN, o ISSN, que peça o ISBN, que peça o DOI da revista, do trabalho, né? E pode ser que eu não tenha mesmo isso, que pode ser uma revista que não tenha DOI. Tá? Então, aí eu tenho que fazer esses ajustes manualmente depois. Já corrigi, estrelinha marcada. Tá? Então, né, aqui como exercício mesmo de como preencher, eu mandei esses outros trabalhos todos, vocês podem ir lá marcando e ir preenchendo. Tá? E apenas para mostrar, olha só, aqui a gente tem um trabalho de 1986. Eu vou abrir ele aqui. Né? Ele está reconhecível. Né? Então, olha só, saltice de arânia formiciformes 16. Espécies novas, pouco conhecidas, né, de espirulina fluida. O mesmo título do trabalho. Então, o que eu estou mostrando é que não é porque o trabalho é novo que ele vai ser encontrado, né? Vocês viram ali um trabalho de 2011 que o Mendeley não encontrou e um trabalho de 1986 que o Mendeley encontrou. Tá? E apenas para que vocês saibam, eu peguei esses PDFs aleatoriamente na minha base de dados, apenas para mostrar para vocês. Então, não foi escolhido esse aqui de 86 porque ele encontra. Então, vai acontecer de vocês terem trabalhos novos que ele não vai reconhecer e trabalhos velhos que ele vai reconhecer sem problemas. Alguns têm DOI, algumas revistas melhores, né, colocaram os DOIs para todos os artigos já publicados nelas, outras não. Pessoal, eu decidi mostrar para vocês como que faz mesmo para organizar os arquivos, porque eu acho que essa é uma boa forma, né, para quem tem muita coisa, né, diferente do que eu faço, que já tem muita coisa organizada da minha forma. Então, eu vou mostrar como funciona aquela ferramenta lá para renomear os arquivos. Vocês viram que a pasta, como eu tinha deixado, ela tem lá os arquivos com números uns. Aqui estão números diferentes de outra parte do vídeo, porque eu precisei refazer isso, mas para vocês aí que estão assistindo o vídeo dessa forma, não vai mudar nada. Então, vocês vão lá em Tools, Options, aí tem Organizador de Arquivos, e vai clicar lá em Organizar os meus arquivos. Tá? Aqui já estava marcado, de vocês vai estar assim, vocês vão clicar lá para organizar e vão escolher a pasta. Tá? Então, eu criei uma pasta nova na área de trabalho, né, na pasta que eu estou usando para essa aula. Está aqui, ó, PDFs organizados, vou selecionar ela. E agora, vocês vão clicar e marcar aqui, olha, renomear documentos dos arquivos. Para mostrar para vocês, eu vou renomear primeiro dessa forma, autor e ano. Tá? E vou clicar OK. Ele está dizendo que essa pasta já existe, né? já tem arquivos nela. Sim. Pronto. Agora vamos ver lá, arquivos organizados. Está aqui, autor e ano. Tá? Inclusive, para esses, olha só, a gente já vê aqui que aqui tem algo errado. Né? Tem Soares Santos Filho, foi que ele achou que era o nome, né, desse autor, mas não, agora tem algo errado. Então, esse aqui era um que eu teria que corrigir. Né? É estranho, aquele mesmo arquivo que a gente já tinha corrigido, né? Quando eu refiz, ele acabou perdendo a correção. Então, tenho que tirar isso daqui. É bom que vocês vão ver um detalhe. Quando a gente atualiza aqui, ele atualiza também o nome lá dos arquivos. Tá? E essa é a grande vantagem de você utilizar essa ferramenta. Eu vou apenas excluir aqui. Vou deixar sem muitos sobrenomes. E a gente vai conferir lá. Atualizar. E está aqui, ó, Santos Filho Mesquita e Lima. Apenas com o ano. Tá? Uma outra coisa. Eu queria o título também do trabalho. Então, eu vou lá de novo. Tools, Options. E agora eu vou jogar
o título aqui para baixo. Coloquei, vou aplicar. Vocês viram que passou uma barrinha em cima, ele já deve ter feito aqui os títulos dos arquivos. Ah, mas alguns são muito longos. Tudo bem, mas foi você que escolheu, você quer os títulos. Então, podem ser títulos longos demais e é importante tomar cuidado com isso, né? Para algumas funções que vocês vierem a fazer, especialmente com algumas linhagens de programação, caso venham a utilizar, nomes de arquivos muito longos, né? Então, imagine que você tem lá a sua pasta, aí você colocou lá seu nome José Fulano da Silva, né? Tem a pasta lá mestrado, arquivos, trabalhos, PDFs organizados. Imagine que seja um nome enorme, C2 //, né? Cada pasta dessa. E o nome do arquivo grande também. Então, para algumas coisas, isso pode ser ruim, tá? Então, depende do que vocês estão fazendo, né? E aí, nesses casos, né, de arquivos muito grandes, eles podem dar trabalho, inclusive, para ser copiados para outros drives. Então, é por isso que vocês saibam como alterar nomes de arquivos pelo DOS, tá? Essa é uma outra aula que eu vou gravar para vocês. Ela não vai ficar junto dessa aula do Mendeley, tá? Eu vou ensinar algumas funções de DOS, tá? Porque isso é importante para a organização de informações. Tá? Essa é uma aula que eu vou disponibilizar somente no final do mês, porque ela vai me dar um pouquinho mais de trabalho para gravar para vocês. Tá? Porque a grande maioria das pessoas hoje em dia, né, pessoas mais novas, nunca utilizou DOS, não entende nada de linguagem de programação em DOS. Então, eu preciso ensinar algumas coisas mais básicas para vocês sobre isso. Mas uma coisa, olha só. Aqui, esse arquivo, né, dias e colaboradores, ele está com Short Communication, isso não faz parte do título. Então, se a gente for lá e alterar esse trabalho aqui, né, olha só, não tem DOI, então eu vou lá e dar update nele. Vamos ver se ele achou DOI. Não achou DOI. Então, eu vou alterar manualmente e apagar aquele Short Communication daqui. Eu vou tirar esses espaços, porque não existem. E ele alterou. Agora, o nome do arquivo está aqui com a minha alteração. Tá? Se vocês ainda duvidam que isso aqui é alteração, eu coloquei aqui agora e está lá minha alteração, né, naquele artigo ali. Eu agora voltei, né, Ctrl Z, e está lá o artigo correto, né, com o título correto. Tá? Então, outro detalhe, olha só, acho que o próprio Mendeley limita o nome do título do arquivo pensando nesse excesso de caracteres. Tá? Então, isso é bom, porque permite vocês usarem isso aqui para mais coisas, né, para mais funções. Bom, para finalizar a aula de Mendeley, né, para que a gente vai usar esse programa? Para que eu vou perder tempo organizando os meus PDFs assim? Apenas para dar um exemplo rápido, eu estou aqui com um arquivo vazio em Word aberto, e aí eu vou simplesmente clicar nessa referência, nesse trabalho aqui, clicar com o botão esquerdo e vou arrastar até lá. Ó. Quando aparece aquele símbolozinho diferente no mouse, eu solto e olha só, está lá a referência, né, completa daquele trabalho. Lembre que esse foi um trabalho que a gente já conferiu se as informações estão corretas. Tá? Elas estão em um determinado formato, né, que já vem lá do Mendeley. Mas caso eu queira inserir esse trabalho aqui, e apenas para me ajudar eu vou copiar essas palavras, digamos que eu esteja escrevendo um texto e queira citar aquele trabalho. Como fazer? Eu estava lá escrevendo o texto e tem uma aba aqui que chama Referências no Word. O próprio Word faz isso, mas as funções do Word elas são presas no arquivo, presas no arquivo do Word, e não no PDF do trabalho, que é o que a gente normalmente tem. Então, vou aqui em Referências. Tá? Deixa eu tirar essa caixinha do meio. Caixinha que não aparece para vocês, claro. Aqui, olha, abriu essa caixinha do Mendeley. E ela aparece aqui no Word porque a gente instalou lá aquela ferramenta do Mendeley. Lembra que foi lá no início da instalação, né? Para quem não instalou ela, Tools, tá aqui, olha. Deveria, né, se ela não tiver instalada, vai estar aqui, Install MS Word Plugin. Normalmente, né, se ela deixa de aparecer aqui no Word, no Office, o problema é no Mendeley. E aí você tem que desinstalar e instalar o Mendeley. Não é com o Office. Aconteceu isso recentemente comigo, o problema normalmente está no Mendeley. Então, a gente vai vir aqui e clicar Insert Citation. Agora,
vocês talvez tenham percebido aí na tela que o programa do Mendeley sumiu. Para quem não percebeu, eu vou cancelar, apertei ESC, olha só, o programa reapareceu. Vou lá de novo, Insert Citation, e ele sumiu de novo ali de baixo. Né? Então, isso quer dizer que apenas está funcionando a ferramenta aqui do Mendeley, né, no Word. Eu vou buscar um nome de autor, por exemplo, uma parte do trabalho. Então, se eu escrever, sei lá, eu ia escrever Spider, apareceram esses trabalhos. Então, ele começa a buscar, né, os trabalhos que você salvou no Mendeley. Tá? Então, eu quero citar esse trabalho aqui, eu cliquei, ele já mostra como vai aparecer para mim. Vou clicar, OK. E ele inseriu a citação. Tá? Mas o formato da citação eu posso ajustar? Pode. Aqui tem uma caixinha que tem citações, né, de vários estilos. Se eu fosse um estilo da Nature, por exemplo, que é apenas aqueles números, está aqui. Então, eu acho muito ruim, eu não vou saber quem é o 1, mas a revista que eu vou submeter esse trabalho pede que sejam com números. Tudo bem, você pode usar um outro estilo, vou colocar esse estilo aleatoriamente aqui, depois que você terminar, você vai lá e muda. Então, vou fazer uma outra citação. E eu quero agora, olha só, inserir citação, eu quero citar esse trabalho, eu quero citar esse outro trabalho e eu quero citar esse outro trabalho. Notem que eu só fui escolhendo e estou apertando Enter, selecionei eles 3. Nossa, são 3 trabalhos agora. OK. Tá lá. Ele já edita tudo para você. Tá? E se você mudar o formato que está aqui, ele altera o formato lá. Opa, inclusive o formato de numerozinhos. Então, aqui tinha aquele primeiro trabalho que eu citei ele de novo, está aqui aparecendo o 1. Mas eu não queria citar ele aqui, né? Deixa eu voltar para cá, que tem mais espaço. Olha só, quando a gente clica na citação feita pelo Mendeley, ela fica marcada aqui em cinza. Então, a gente pode ir aqui, olha, em editar a citação. E agora eu vou excluir aquele trabalho lá que eu não queria. OK. E ele já exclui. Então, vamos ver de novo se ele vai mudar? Olha só, aqui está o 1, agora o 2 e o 3, ele mudou. Vamos voltar lá. Só que eu quero dizer, né, eu quero citar uma figura de um trabalho. A gente vai de novo lá, inserir citação. E eu vou de novo selecionar qualquer texto. Por exemplo, eu sei que um trabalho ali é desse autor que chama Gice, ou dessa autora, não sei. Então, escrevi o nome dele, também aparece, ele também busca pelo nome de autor, pelo título, pelo ano, pela revista. Tá? OK. Mas eu esqueci da figura. Não tem problema, lembra? Clica lá, editar a citação. Agora eu vou clicar na citação que eu quero. Nota que ele muda. Ó. Quando eu estou depois do ponto e vírgula, eu estou buscando novas citações. Está aqui. Quando eu clico na citação, ele me permite citar a página. Então, esse aqui eu quero citar a página 13. Desse outro trabalho aqui, eu quero que ele cite a figura. Eu vou clicar aqui nas opções, ó. Figura 3. Tá? E eu quero que ele insira também um prefixo. Eu vou pedir para que ele diga veja. E agora eu vou clicar OK. E olha só, ele alterou e disse lá, ó, veja, Fernandes et al, figura 3, Guice, página 13. Tá? E de novo, se a gente mudar isso daqui para outras formas, né, ele altera também de acordo com a norma daquelas revistas. Mas aqui não tem a revista que eu quero, eu queria outra revista. A gente pode vir aqui e olha, selecionar More Styles, mais estilos. Ele volta do Word para o Mendeley. Tá? Agora, aqui no Mendeley tem lá formatos de citação, citações instaladas, ele só tem essas instaladas. Mas eu posso clicar aqui, ó, Get More Styles, conseguir mais estilos. Se eu clicar, por exemplo, Zoo, né, de zoologia, zoology, eu quero da African Zoology, eu vou instalar. Essa outra aqui não me interessa. Journal of Zoology, eu vou instalar ela. Zookeys me interessa, eu vou instalar ela. A Zoological Journal of the Linnean Society também. Essa daqui também. Essa daqui também. Eu posso instalar quantos eu quiser. Tá? Estou apenas instalando alguns aqui. Beleza, está feito. E agora eu venho aqui em instalados. Todos aqueles zoos que eu coloquei estão aqui. Eu vou selecionar, por exemplo, esse aqui e vou dizer, olha, use esse estilo. Cliquei, feito. E aí ele volta para cá e olha só, já está atualizado aqui.
Zoological Journal of the Linnean Society era o estilo que a gente estava usando. Então, aqui as citações já estão no estilo dela. Terminei meu texto, ponto, e agora eu vou colocar lá bibliografia. E agora, para inserir a bibliografia no formato da revista, a gente vai simplesmente colocar aqui, olha, Insert Bibliography. E já está aqui no formato da revista. Tá? Então, gente, eu entendo que escrever trabalhos científicos é algo que demanda tempo. Né? Você precisa de tempo para organizar suas ideias, você precisa de tempo para revisar o seu texto, você precisa de tempo para revisar a pontuação, português, inglês, traduzir, preparar figuras, escrever o trabalho em si dá tempo. Então, na minha opinião, referências e citações é algo que a gente não deve perder tempo. Use qualquer gerenciador de referência, seja o Mendeley, o Zotero, o EndNote, qualquer um deles. O que eu ensinei aqui é o que eu uso, que é o Mendeley. Tá? Porque é grátis. Alguns outros são pagos, muitos anos também que eu não uso outro, porque tudo meu está organizado nele. Então, para mim é muito cômodo também. Tá? Então, usem qualquer um desses gerenciadores, né, para poupar o tempo de vocês. Tá? Outra coisa, né, outra ferramenta, outra opção. Imaginem que aqui a gente está citando um trabalho que ele está errado. Né? Eu vou apenas mostrar para vocês e usar esse aqui, olha, Eberhard 2004. Deixa eu achar ele aqui. Está aqui, Eberhard 2004. E eu vou apenas mostrar que, por exemplo, esse não está marcado com asterisco, com o favorito. Então, digamos que eu descubro aqui o erro dele, então descobri um erro aqui. Coloquei, o autor chama Eberhard. Está aqui atualizado. Agora eu vou voltar lá no Word. Epa, mas ele não atualizou aqui ainda. Não. Só que olha só, tem um botão aqui que chama atualizar, refresh. Eu clico nela, ele já atualizou aqui e na referência está aqui o Eberhard, descobri um erro aqui. Tá? Então, essas coisas são ligadas. Então, corrigir a referência no Word, eu coloco ela como favorita aqui apenas para dizer que ela está corrigida. Tá? Ainda assim, eu quero refazer, vou clicar lá em Update, atualizar. Olha só, ele já voltou. Vou dar um refresh aqui para mostrar que ele volta e está aqui, ele voltou Eberhard para cá, tudo corrigido. Tá? Então, com isso, eu espero que vocês tenham aprendido como usar o Mendeley. Claro, usar fica a critério de vocês. Eu vou ainda gravar outras 2 aulas. Talvez a gravação dessas outras 2 aulas demore um pouco. Eu vou para campo amanhã. Eu estava em campo ao longo de todo o período da disciplina de vocês. Eu volto novamente para campo amanhã. Então, não vou conseguir gravar essa aula hoje, não vou mentir para vocês, nem vou conseguir gravar amanhã, vou estar no mato. Mas antes do final do ano, eu vou gravar outras 2 aulas. Uma aula sobre organização de bancos de dados, organização de informações de campo. Tá? Então, é uma aula sobre usar Excel, sobre como guardar dados no Excel, como fazer backup dessas coisas. E uma terceira aula que é sobre DOS, organização de informações utilizando coisas no DOS. Por exemplo, se eu quisesse... eu quero saber a lista dos trabalhos que estão aqui nessa página, nessa pasta do Word. Sei lá para que eu quero isso. Eu vou mostrar, na verdade, uns exemplos de por que a gente precisa disso. A gente não precisa copiar e colar cada nome. Por mais que eu seja ágil de Alt Tab, Ctrl C, Ctrl V, F2, vai e vem, existem formas automáticas para fazer isso. Tá? E por que isso é importante? Digamos, por exemplo, que você queira fazer, utilizar figuras. Eu tenho uma revisão taxonômica muito grande de um grupo, eu tenho centenas de figuras no meu trabalho. Eu posso ir utilizando as figuras com nomes fictícios. E depois eu altero todos os nomes lá no Word e altero todos os nomes dos arquivos aqui também. Porque imagine que você está lá fazendo, organizando as suas coisas, depois você pensa, poxa, eu poderia ter colocado aquela outra figura antes aqui nesse texto. Mas, poxa, o texto é enorme, tem centenas de figuras, vou ter que mudar o nome de todo mundo? Não. Tá? Você faz tudo de uma vez, automaticamente. Então, essa é uma aula que vai me demorar um pouco mais de tempo para preparar e eu não vou conseguir preparar em campo. Então, eu não vou mentir para vocês dizendo que eu vou mandar ela agora, porque eu não vou conseguir. Tá? Então, até o final do ano, eu prometo que essas outras 2 aulas eu vou gravar para vocês. Tá? Então, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, podem escrever por meu e-mail. Vocês também têm meu WhatsApp lá no grupo. Podem escrever aqui no YouTube também, porque eu vejo nos comentários e posso responder por aqui também. Tá? Então,
É isso. Até logo. Tchau, tchau.